Olá, Jean. Tudo Olá, tudo bom? bem? Como você? Prazer. Eu estou muito bem. É um grande prazer estar aqui, uma grande honra. Fico muito feliz pelo convite, agradeço muito. Que bom. Eu também estou muito feliz de você estar aqui. Desde o dia que eu te conheci, eu falei que em determinado momento a gente teria uma conversa, né? Na época que a gente se conheceu, não tinha pandemia, né, Jean? Pois E é, eu achei que o nosso encontro fosse de uma outra forma, fosse através de uma palestra, algo juntos, e cá estamos nós em uma live, né? Eu no Brasil e você aí na França, não é isso mesmo? exato. Ainda estou aqui por alguns dias, Sim. mas vai Você, ser você, internacional. qual é o fuso horário aí, Jean? Qual é o horário aí na França? Aqui, bateu meia-noite agora. E à noite, coitado, podia ser mais cedo a live, né? Sim, espero que não vire abóbora. Ah, certamente não. Que bom. Eu vou apresentar você aos nossos convidados. Eu chamo o Jean de Jean, mas o nome dele correto é Ian Bilan. É isso, Jean? É isso. Até os franceses têm problema com meu nome, então eu não tô nem aí pra... Você já acostumou, né? Que bom. Exatamente. Pessoal, eu conheci o Jean, que agora eu acostumei chamá-lo assim, conheci o Jean na USP. Eu fui fazer uma palestra à época no CRUSP, e o Jean foi o palestrante que me antecedeu. E eu fiquei muito interessada pela pesquisa de doutorado que ele estava fazendo à época. E quando eu ouvi o discurso dele, vi o trabalho do Jean, que é um trabalho voltado para os homens agressores de violência, mas um olhar de ouvir os homens e em compreender esse universo, né? O que os homens pensam sobre a violência, por que, que eles agem de forma violenta, e ter esse olhar, esse pensamento dos homens, isso chamou muito a minha atenção. Porque a gente fala muito e debate muito a questão da violência contra a mulher, tratando sempre ao olhar da vítima mulher, né? E pouco falamos sobre o homem. A gente sabe que a questão da violência doméstica é uma doença familiar, né? E o próprio homem tido como agressor, ele também precisa ser olhado, ele precisa ser compreendido, porque aquela dinâmica, eu sempre falo, né, de uma forma de brincadeira, mas de brincadeira não tem nada, eu sempre digo que um casal, quando se aproxima, ninguém se junta, principalmente para constituir matrimônio, família, para se separar, para se matarem mutuamente, ou para ter o fim daquela história numa delegacia de polícia ou num banco do fórum, né? Então a gente tem que entender esta dinâmica da violência dentro da família, do homem agressor, e por isso que eu desejei utilizar esse meu espaço aqui no mês de agosto lilás, que se comemora, que se celebra a Lei Maria da Penha, eu também queria trazer aqui a voz dos homens, principalmente um homem estudioso como você, Jean, que se dedica intensamente a esse trabalho. O Jean, ele é psicólogo, doutor em medicina preventiva e psicologia, pesquisador no campo das questões de gênero, masculinidade, sexualidade, juventude. É isso, né, Jean? É, isso É mesmo. tudo isso. Que bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza, teve muita gente que me escreveu falando que queria participar, mas que ia estar no trânsito e tal, se ia ficar gravado. Eu falei, vai ficar gravado sim, porque eu tenho certeza que vai ser algo de muita valia, né, para o pessoal. Bom, Jean, antes de eu lhe passar a palavra, eu gostaria de começar aqui. Eu anotei até a tese do seu mestrado em 2016, né? E você retomou essa tese no doutorado, que foi o tema: Como dialogar com homens autores de violência contra a mulher. Certo? Isso, esse é o título da minha tese que eu fiz em 2016, do doutorado mesmo. Já Eu foi tese de pesquisei doutorado. isso, Tá. que eu pesquisei até 2016 e que está disponível online para quem se interessar. Depois disso, eu não tive
oportunidade de continuar a trabalhar com esse grupo. Mas eu acho que esse trabalho que eu fiz na época e as coisas que eu fiquei pesquisando naquele momento, elas merecem ser mais divulgadas, porque eu acho que tem poucos trabalhos nesse sentido que eu conheço, pelo menos. Sim. Sim, aqui em São Paulo nós temos, eu fiz até uma live a semana passada com uma colega delegada, ela faz um trabalho na região da Grande São Paulo, não sei se você já ouviu falar em Diadema, aqui em São Isso, Paulo. Você conhece o trabalho da doutora Renata Krupp? eu Ela não faz um tive. trabalho chamado Homem Sim, Consciente Também. E ela traz os homens para esse grupo de discussão, de diálogo, de ressignificação, né? E é um trabalho muito interessante. Eu, enquanto estava como de delegada titular da DDM, eu tentei implantar na minha delegacia esse projeto, mas eu não fiquei na delegacia como titular o tempo suficiente para a implementação, foi uma pena, mas é um trabalho muito valioso, que hoje em dia já está na Câmara Federal, passando por votações para que se torne um projeto de lei. Né? Eu vou encaminhar, inclusive, para a doutora Renata, já que você falou para mim que tem esse link, eu vou encaminhar a sua pesquisa para ela, porque ela é a fundadora e idealizadora desse projeto, e ela com certeza vai poder aproveitá-lo e quem sabe no futuro vocês conseguem até se conversar a respeito disso, né? Bom, Jean, eu queria que você explanasse aqui nesse pouco tempo que nós temos no Instagram sobre o ponto de vista dos homens na questão da violência doméstica. Eu Tá vi que bom. no seu trabalho, logo ali no começo, você começa dizendo que não existe um perfil do autor de violência doméstica, mas sim um perfil do homem que está em situação de violência doméstica. E eu achei isso interessantíssimo, esse olhar, né? Porque nós não temos um padrão de homem violento, e sim um homem que está em situação. Então, se você quiser começar falando sobre isso, fique à vontade, por Tá favor. bom? Sim, com prazer. Então, esse é um assunto, e não é uma invenção minha, é uma coisa que eu aprendi, como tudo que eu vou falar agora, eu aprendi em contato com o trabalho de homens que estavam desenvolvendo. Esse trabalho ainda está existindo, com as dificuldades da pandemia, né? Em Pinheiros, em São Paulo, na ONG que chama Coletivo Feminista Sexualidade em Saúde, e que segue um modelo que está sendo desenvolvido no Brasil por vários ativistas faz tempo, que é um modelo de grupos reflexivos para homens autores de violência. É uma metodologia que eu acho que tem muitos pontos fortes, que se distingue um pouco do que se vê mais comentado na literatura internacional. E no meu trabalho eu quis focar nesses pontos fortes e naquele que eu identifico como mais importante, que é de se fundamentar no diálogo. Isso parece que é nada, mas uma palestra e um diálogo são coisas muito diferentes. Sobretudo se você assistir a palestra sem ter optado por assistir essa palestra. Então, a gente incorpora com muito mais profundeza aquilo que de fato dialoga com nossos anseios, né? Nossos medos, nossos desejos, nossas preocupações do momento, aquilo que vem responder umas questões que de fato nos contempla e nos preocupa. E esses grupos são fundamentados nesse diálogo. E essa prática do diálogo não tem nada evidente, ela é contraintuitiva em muitos aspectos. Essa coisa, por exemplo, contraintuitiva, é muito importante, de que não há perfil do homem autor de violência. Esse, então, eu disse que é uma coisa que os próprios facilitadores do grupo, eles estão repetindo o tempo inteiro para a jornalista que vem entrevistar eles, por exemplo, para saber do trabalho. Todo mundo gostaria que houvesse um perfil, assim, uma pessoa bem caricata que eu possa identificar na rua e dizer, eu não vou ficar perto desse cara, não. Se eu for uma mulher, eu não vou namorar com esse cara, não. Porque daí eu sei que ele é violento, mas esse cara aí parece tão bonzinho, aí esse eu posso namorar, eu vou ficar sossegada. Isso seria bem prático, né? O problema é que parecer um cara legal é uma característica bem útil,
para disfarçar que você é violento, por exemplo. Enfim, é, quando a gente ouve as histórias de mulheres em situação de violência, dificulta bastante estabelecer esse perfil. E quando você trabalha com os homens autores de violência também, você vê uma grande diversidade de homens se apresentarem nesses grupos. A senhora, como no seu trabalho também deve ver umas pessoas com perfis bem diversos. No grupo tinha inclusive gente da alta sociedade, advogado talvez milionário, que falava sempre do carrão que ele tinha. É, enfim, pessoas que quebram as expectativas que muitas vezes são classistas e racistas a respeito de quem é o violento na sociedade. No quesito da violência contra mulheres, isso é importante de compreender que se trata de uma violência de gênero. Ela diz respeito a como que o conjunto das mulheres e dos homens está organizado e hierarquizado por relações de poder. Isso vai se refletindo nas famílias, mas também no trabalho, também em muitos espaços. E a partir daí, essa relação, ela atravessa as outras diferenças sociais. A gente vê isso no quesito psicológico também, onde pessoas tentaram fazer tipologia de homens de acordo com o tipo de violência que praticou ou não praticou. Isso é possível, dá para achar essas publicações. Mas quando você vai fazendo um segmento desses homens para ver se eles ficam no mesmo perfil, você vê que eles não ficam. Eles podem até trocar de perfil. Se você quer fazer uma amostra de homens violentos, outra amostra de homens não violentos, para você fazer uma pesquisa comparativa depois, aí os pesquisadores que fazem isso encontram grandes dificuldades, porque encontram um monte de homens violentos dentro da amostra supostamente não violenta. E dentro da amostra dos homens que eram para ser violentos, tem muitos que já foram violentos e nunca mais foram. Então, chamá-los de violentos seria um pouco como colocar um rótulo na cabeça dele. Até Então, porque eu vejo assim, pela minha experiência, né, na defesa da mulher, era muito sim, comum os homens dizerem justamente isso. Eu não me imaginava estar aqui, doutora. Imagina, sim, eu sou um trabalhador, eu sou um pai de família, eu nunca deixei faltar nada. E eu vi que você tem muito isso no seu discurso, que eu ouvia muito. Eles perguntam assim, a senhora sabe o que ela fez para mim? A senhora sabe o que aconteceu para eu chegar a esse ponto e perder a estribeira? É sim, muito curioso que essa retórica dos homens, ela existe, e na minha concepção, eu não enxergo eles, eu não enxergo que eu estou diante de um ator. Aquele homem, ele está exato. falando a verdade, quando ele diz que ele não é violento, que ele nunca bateu em outra mulher antes, que ele não queria aquilo para a vida dele, e aquilo aconteceu, né? Sim. Eu queria saber se ao longo da sua pesquisa, você conseguiu identificar em que momento acontece essa dinâmica em que o casal entra no ciclo da violência, Uhum, né? uhum, Porque é bem aquilo, as mulheres, o casal não briga sozinho, o homem não agride a mulher assim do nada, né? uhum, Tem algo uhum, que precede aquilo, começam com as brigas, com as provocações, com as ofensas mútuas. Então, óbvio que tem homens que estão fora dessa curva, uhum. mas não é a média, a maioria, né? E assim, na sua pesquisa você conseguiu identificar o que seria um estopim para esses homens passarem a ser violentos ou ter um Uhum, comportamento uhum, uhum. diferente daqueles que eles previam no início do relacionamento? Sim. Então, é, na minha pesquisa, eu fiquei ouvindo, né, as conversas que os homens contavam, as histórias deles, e como você disse, eles têm muito desejo de, enfim, num primeiro momento, nenhum deles, e para muitos deles, nenhum deles se identifica como eu sou uma pessoa violenta, sempre fui, serei assim. Os homens que estão lá, é, sabem, eles têm razão, eles sabem que eles representam um tipo de masculinidade que está por aí, que é normal. Eles também sabem que eles estiveram numa situação onde eles foram tirados dessa normalidade, eles se encontraram sem
ferramenta, né, de experiência para dizer o que, que eu faço aí. Eles ficaram empurrados numa frustração, numa raiva, numa coisa que os tirou do roteiro normal, do que eles imaginam, do que nós imaginamos ao crescermos, né, quando somos socializados por essa sociedade a sermos homens. A gente não é preparado para muitas coisas que acontecem na vida real de um casal. Então, eles dizem, eu não tinha ferramentas e acabei usando violência. Eles dizem, eu sei que isso é errado. Eles dizem, mas você acha que tem mais ferramenta do que eu? Você faria o que na situação que eu estive com tal mulher que existe, que é real, que você não conheceu, com tal história de família e de casamento que você não passou? Então, eu estava lá, um jovenzinho, um francês, num grupo cheio de homens que às vezes tinham 50 anos ou mais, outros mais jovens, que contavam as histórias deles. E eram histórias que poucas vezes a gente compartilha entre homens, porque quando a gente fala do íntimo, que já é poucas vezes, Isso. geralmente a gente quer falar de um jeito que o interlocutor tenha um olhar positivo para nós, né? Que a gente se dê bem, né? Contar para até algum reconhecimento da Sim. masculinidade da gente, por exemplo. E aí você vê homens que têm a vontade de contar o quanto que passaram por uma situação que eles não tiveram ferramenta para resolver. Então são aquelas histórias vulneráveis, aquelas histórias fracassadas, e eles se voltam para os outros homens e falam: e aí, vocês fariam o que no meu lugar? E não é uma pergunta retórica. É uma pergunta sincera. Você vê um jovem que falou assim: eu não entendo porque eu fiz tudo certo e E no deu final errado. deu tudo errado. O homem falou assim. E era um homem que tinha minha idade, e eu pensei, nossa, será que com minha certeza de que eu sei como manejar um relacionamento, um dia vai dar tudo errado, e eu não vou saber o que fazer aí para dar certo, não vou entender o que eu fiz de errado para dar tão errado. Se foi eu, muitos homens vão se fechar já dizendo, não, foi essa mulher que era muito louca, essa mulher que era muito maldosa. Mas no fundo eles estão nessa dúvida. O que eu podia fazer diferente? Uhum. Tipo, pegando o caso mais clichê, né? Ah, você entra em casa, você encontra sua mulher com outro. Você faz o quê? Aí, por ter participado de pesquisas que perguntava esse tipo de perguntas para os homens, eu vejo que a grande maioria dos homens diz não à violência em muitas situações. Não se deve bater na mulher. Isso tá tipo o mantra da cultura, né? Não se bate na mulher, nem com uma flor, essas besteiras. Mas tá aí. Aí quando você falar pro homem, tá, beleza, e caso de infidelidade, de traição, aí o homem para, pensa e fala, eu não sei o que eu faria. Aí você pensa, putz, então talvez ele seria violento, então talvez ele cometeria um crime. Não sabemos. O homem fala que não sabe. Então nosso roteiro, né, o roteiro com o qual a gente aprende a ser homem, tem algumas falhas aí, alguns impasses que dá alguma legitimidade social para esse homem ser ouvido e considerado que está certo, ou pelo menos que não está totalmente errado, se cometer violência. Então, meu trabalho, ele pegou diretamente essa pegada da psicologia social, de questionar não o fundo da cabeça da pessoa para saber se ela é patológica, se a infância dela foi torturada, foi sofrida, mas de pensar, tá, estamos numa sociedade que tem alguma normalidade de um ser homem. O ser homem normal é, eu acordo, eu faço isso, aquilo, eu não levo desaforo para casa, eu falo o que eu penso mesmo na cara da pessoa. Enfim, essas e muitas outras coisas. Aquelas coisas mais homofóbicas, do tipo, eu não quero ser visto como viado, essas coisas, enfim. Tem diversas. Cada um pega nessa receita, as famílias pegam alguns ingredientes e dão para os filhos, os próprios filhos pegam alguns ingredientes e não outros, cada um faz o seu molho aí, mas o resultado é esse. A gente faz esse molho a partir de uma base que está aí distribuída socialmente. E quando você vê muitos homens conversando com suas histórias, você vê que essa base parece que dá sistematicamente nos mesmos. Igual o computador que dá pau, sabe? Parece que essa base aí ela entra em colapso em algumas situações. Então, ouvindo essas histórias, se impregnando assim de diversas histórias de homens que muitas vezes, inclusive, pareciam com as minhas, eu comecei a entender que tinha que inverter
o sentido da aprendizagem, do aprendizado. Geralmente, esses grupos são descritos nas pesquisas como o lugar onde aqueles homens vão aprender alguma coisa sobre como se relaciona com mulheres. Eu acho que, de fato, pode ter alguma troca aí, de fato, nesse sentido. Eu não nego, isso é muito importante. Mas eu acho que é muito importante também valorizar o aprendizado no outro sentido. A sociedade tem que aprender em que situações um homem pode se encontrar sujeito a cometer violência. Aí a gente tem que pensar junto. O que significa isso? Como que a gente evita isso? Como que a gente ensina diferente? Mas a gente tem que dar valor a esse saber que apenas um homem que já foi violento tem, que é, o que me tornou violento? Em vez de dizer, não, esse cara é um louco, esse cara é um doido perigoso, vamos prender ele logo, vamos calar a boca dele, a gente tem que falar, não, vamos escutar ele falar, porque ele tem algo a me ensinar sobre o meu namoro, sobre o meu casamento, etc. Então, eu acho que valorizar esse saber é o trabalho que esses grupos fazem. E botar na roda, assim, para todo mundo aprender com o saber de todo mundo. Em vez de ficar nessa competição masculina, no qual aquele que está no topo nunca é o mais violento, pelo contrário, é aquele que consegue exercer o poder, o controle, parece que sem violência, né, porque ele consegue esse grau de legitimidade, de poder social que ele consegue. Então ele pode falar mal dos que estão abaixo e que, tentando subir e ter esse controle também, passaram pela violência para manter ou para ganhar esse controle. Sim. Mas aí ninguém aprende nada. Alguns silenciam outros e ninguém está aprendendo. Sim. Então, nesse sentido, o que se aprende? O discutível é que essa questão da violência, do homem se tornar violento, um ponto que você deixou muito claro, não existe uma classe social. Quando a gente fala de perfil, não é nem esse perfil do perfilamento criminal, do profiling, né? A gente está falando de um perfil mesmo, no sentido de que não há casta social. Você está dizendo que ali no grupo tinham homens advogados, bem-sucedidos, milionários, e também tinha aquele trabalhador que batia o cartãozinho de ponto dele e que ganha um salário mínimo, né? Então, a gente encontra isso na delegacia. Eu também via, eu tinha inquéritos com homens de variados perfis, né? E os motivos também eram variados. Então, tinha aquele homem que se tornava agressor e quando ele falava, a senhora sabe o que ela fez? Enquanto eu dou trabalho, enquanto eu dou duro, ela gasta todo o dinheiro, ela me traiu. E aí ele também tinha, que é isso que você está dizendo, algo a dizer que a gente tem que entender como funciona essa dinâmica enquanto sociedade, né? É óbvio que nada legitima ele ir lá e bater, e ofender, e estuprar, ninguém está defendendo isso, né? Mas a gente tem que ter esse ouvido, essa escuta desses homens para tentar reformular toda essa estrutura. A gente vive numa sociedade em que projeta demais a questão do homem forte, o homem que não é másculo, viril, aquele homem quase que sem sentimento, ele deixa de ser homem, né? O homem mais sensível, ele é estigmatizado. O menino já começa, a gente estava falando a semana passada sobre machismo, e eu falei com uma entrevistada, com uma convidada, né? Eu falei, para mim, o primeiro ato de machismo, ele é praticado contra um homem, um menino, um jovem, quando ele externa o seu sentimento, por exemplo, na escola, quando ele quer ser romântico com uma mulher e todos os outros amigos vão lá e falam, nossa, mas você é um otário, que isso, seu bobão? Ele é ridicularizado. E o homem tem sempre que guardar aquilo. Muitas vezes o homem tem até problema com a sua masculinidade, né? O olhar para a saúde do homem também eu vejo como uma questão importante, até em termos de saúde pública, políticas públicas nesse segmento. Porque a gente fala muito da saúde da mulher, e não se fala da saúde do homem nesse contexto, né? E a gente vê situações em que o homem não conhece o próprio corpo, o homem não... A gente fala muito da questão hormonal das mulheres, mas não fala dos homens. Tem homens que têm problema com dependência ao álcool, dependência às drogas, e não tem esse olhar. E é importante que se tenha, porque às vezes a gente percebe que a violência ela é um gatilho de um comportamento precedido por o quê? Por um vício,
né? E isso não é muito separado. E tem também a questão que eu achei muito interessante, aqui eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre o quanto você percebeu na sua pesquisa a questão do protagonismo feminino, né? Sim. Me parece que antigamente, lá nos tempos da minha avó, por exemplo, né, algumas décadas atrás, essa questão não era tão debatida e tão aflorada, porque a mulher tinha um papel de submissão ao homem, de coadjuvante à história daquele homem, né? E ela, na medida em que era escolhida muitas vezes, e não ela escolhia o seu parceiro, ela era escolhida, era meio que um acordo de consentimento em a vida dele é a minha, logo é a nossa. E ela se transforma numa coadjuvante desse homem. E no mundo moderno, eu criando filhos, eu já crio minha filha e meu filho não para esse tipo de sociedade, para uma sociedade onde as mulheres já são protagonistas, né? Eu com 43 anos de idade, eu me vejo no centro disso. Eu recebi uma criação em que ninguém nunca me falou, olha, você tem que ser protagonista da sua vida, né? Mas já quando eu era mocinha, já se ouvia falar, olha, você não pode depender de homens, você tem que trilhar sua carreira solo. Mas na época da minha mãe, da minha avó, não era assim. Na da minha filha, já não existe, o discurso é outro, né? Ela tem que ser independente de qualquer homem, e isso é um discurso muito atual, e o próprio homem já olha com isso com mais naturalidade, porque eu tenho um menino também, e alguns questionamentos nem há. Ele sabe que eles estão em divisões de papéis ali, ponto final, né? Então, eu vejo que muitos dos dramas que a gente vive na questão da violência doméstica tem muito disso. Aquela mulher que era coadjuvante, e em um determinado momento da vida, ela se assume protagonista, ela vê que ela pode, até por uma questão de necessidade financeira, vamos lá, né? O homem já não dá mais conta sozinho, ele precisa da mulher, então no primeiro momento ele apoia aquela mulher ir trabalhar, aquela mulher ir ser dependente, e ele topa dividir, lavar a louça, fazer a comida, e ele se propõe a ajudar, né? Não compartilhar, ok. Mas a partir do momento em que ele vê aquela mulher independente e ganhando o mundo e fazendo tudo o que ele faz, ele se assusta. E muitas vezes isso reverte no comportamento violento, começando com o ciúme, com o poder. E aí ele fala, peraí, você é propriedade minha, você não é livre assim. Você reparou isso na sua pesquisa, esse movimento? Então, você me perguntou, né, qual seria o gatilho disparador, aquilo que vai levar a relação para um caminho de mais violência. Vendo um pouco as histórias que eu fiquei ouvindo nesse contexto, eu fiquei reparando umas regularidades. Eu tentei dar nome, né, aquilo que, através de histórias muito diferentes, podia ser uma trama comum, né? Eu acho que, por exemplo, você fica pensando, tinha várias histórias que uma violência começava, ou pelo menos se revelava, ou foi denunciada, na hora da separação. O que acontecia na hora da separação que, para os homens, era intolerável? Tinha uma quebra de expectativa sobre que essa mulher seria, como você fala, seria a coadjuvante deles. De repente, essa mulher parecia estar apenas atrás dos interesses dela. Afinal, estavam se separando. Mas aí ela se revelava como um ser com algum perigo para aquele homem, ameaçador. Por exemplo, uma coisa muito banal, metade dos bens que foi adquirida durante o casamento, geralmente, né, a não ser que tenha alguma cláusula diferente, vai ser dividida, né? E quando o homem foi o único que trabalhou, muitas vezes isso não é aceito. Ele pensa, só eu trabalhei, ela estava lá em casa não fazendo nada, que é uma visão bem distorcida, então isso tudo é meu. Aí começa uma violência. Violência patrimonial, redobrada em psicológica, ameaça, violência física, dependendo dos casos, enfim. Mas pode ter muitas outras situações. Muitas violências começavam, os homens diziam, começou a piorar as coisas na minha relação depois que tivemos filho. Aí a mulher mudou a cara, etc, etc.
eu fico pensando que na nossa sociedade, quando uma mulher se torna mãe, isso empodera muito ela. Isso lhe dá um lugar social de respeito, de dignidade e um papel na vida de cuidar daquelas criaturas. E a partir daí, às vezes, ela pode achar algum poder para retrucar o homem, para dizer, pera, aí você perdeu a voz, aí é minha vez. E a partir daí, talvez, vai causar muito remanejo na relação de poder que podia ter antes no casal. A forma de agrupar essas e muitas outras histórias muito diversas é que, de forma geral, os homens construíram a sua relação com mulheres com algumas expectativas que eles mesmos ignoravam. Geralmente a gente ignora as expectativas que a gente tem até elas serem quebradas. Isso fica muito claro porque a gente constrói nossas expectativas a partir do que a gente tem de experiências na infância, na adolescência, olhando filmes, o que tem aí, e a gente vê o que se faz. Bom, os casais aparentemente têm um momento de paixão aí, e a partir daí é só convergências, é um fluir assim, do desejo do um complementa o desejo do outro, e todo mundo se quer bem, mas sobretudo a mulher quer bem para o homem, quer o bem do homem. Isso é a base. A partir daí eu vou, como homem, levar minha vida, e essa mulher vai se adequar, porque ela me ama, aquilo que realmente faz sentido para o meu projeto de felicidade da minha vida. O problema é que, quando isso é quebrado, como a senhora falou, quando de repente uma mulher pensa, pô, eu também tenho projetos na minha vida, será que afinal eles convergem com os projetos daquele homem? Isso, às vezes, a resposta é não. Ou a resposta é parcial. É do tipo, ó, vamos negociar aí, porque meus interesses são esses. Tipo, no início do relacionamento eu quis ter filhos. Agora, pensando bem, eu acho que não quero mais. Ou vice-versa. No início, a gente estava só namorando. Agora eu acho que, na verdade, eu quero ter filhos. E aí, você topa ter comigo? Enfim, nesses momentos, talvez aconteça com bastante frequência que os projetos de felicidade do homem vão ser, de alguma forma, contraditos, ameaçados. Aquilo que ele esperava, como os seus projetos para a vida, ele não tinha previsto que eles dependiam do assentimento da mulher com quem ele estiver se relacionando. Aí, essa quebra de expectativas, quando ela te atinge de forma muito imprevista, não antecipada, e muito perto do que é mais importante para você, é percebido exatamente como uma agressão. Do tipo, é uma sensação, para caricaturar, e eu acho que é perto da sensação que a gente tem quando a gente está na véspera de entregar o TCC e de repente o computador dá pau. Aí você pensa, isso é o Bill Gates querendo me ferrar. É a única explicação racional, sabe? Esse desespero de não, agora eu estava precisando de você. E você faz isso comigo. Você faz isso de propósito comigo para me ferrar. Então, quando os homens dizem, eu apenas revidei, o que você compreende, olhando a história de como essa pessoa construiu suas esperanças na vida, suas expectativas, e de repente foi tirado do tapete debaixo dos pés dele por uma mulher que tinha outros projetos, ué. Mas aí, essa incompatibilidade não foi imaginada. Por exemplo, um homem começa a vida afetiva pensando, toda mulher quer crianças, então eu vou ser um ótimo marido, eu vou querer crianças também. A partir daí, eu vou conquistar ela. Aí, de repente, a mulher não quer mais crianças. Ou, sei lá, quer a guarda das crianças, porque estima que não está rolando aí nesse casal o tratamento das crianças. Quer trabalhar simplesmente porque ela cansou de estar em casa cuidando de filhos. Cansou ou botou na cabeça de fazer doutorado, agora prefere estudar do que cuidar de filhos, sei lá, qualquer coisa. Bom, isso pode atingir o homem num lugar muito perto e de um ataque muito desprevenido. Aquele homem tinha construído uma muralha contra vários perigos da vida, e dentro dessa muralha tinha uma mulher e ele não tinha previsto que ela podia apunhalar ele. Apunhalar, entre aspas. Aí ele pensa, nossa, eu tenho que revidar com tudo, porque eu estou em grande perigo. Aí que vem violência. Eu acho que é muito importante a gente analisar a fundo não só a masculinidade,
como que a gente constrói masculinidade, etc. Mas também a feminilidade, ou seja, como que nós, homens, também construímos a nossa ideia de feminilidade dentro da cabeça. Porque a partir daí a gente constrói nosso relacionamento, a gente constrói o que a gente espera das mulheres, e aí a gente é pego despreparado, porque esquecemos, porque não aprendemos ou não acreditamos no que as mulheres realmente são. Não aprendemos a lidar com as mulheres que são reais. E a partir daí, pode ter uns despencos, né? Umas surpresas desagradáveis que tem a ver com o quão clichê é a imagem que a gente recebeu sobre mulher, por exemplo, através da dedicação total que é exigida das mães para serem boas mães hoje em dia. Então, a gente pensa em se dedicar totalmente a mim. Sim. Só que, quando você é marido, você não é mais criança. Essa mulher não vai se dedicar totalmente a você, não. Aí isso, enfim, entre mil exemplos do que pode dar errado, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais com homens na conversa, a partir de histórias reais, aquilo que são mulheres reais, que, por exemplo, também são capazes de rancor, de injustiça, de egoísmo, porque elas são seres humanos, de violência, porque ser humano é assim. Aí, quando o homem é pego tão desprevenido por uma mulher violenta, ciumenta, agressiva, egoísta, isso não é motivo para agredir ela. Senão você comete crime. Não tem essa de, ela começou, posso revidar. Não tem essa, não. Se ela começou, você pode até ir lá na delegacia. Problema de machismo que talvez você não seja tão bem recebido lá, falando que sua mulher te agrediu. Sim. Mas Vergonha. no plano da lei, isso não justifica. Então, tem muitas coisas assim que a gente tem que rehumanizar as mulheres, inclusive tendo um pouco mais de medo delas, compreendendo que, como qualquer ser humano, elas não são inofensivas, elas não são coelhinhos fofinhos, elas vão, se atacadas, se encurraladas, né? Vão revidar com tudo. E agora, hoje em dia, elas têm inclusive a lei para revidar. Isso tem que ser ensinado e entrar nos roteiros de como nos relacionarmos com mulheres, para que a gente possa tratar elas decentemente. Um pouco isso que os homens podem aprender num bom grupo reflexivo. Eles ouvem histórias sobre outras mulheres. Eles ouvem histórias péssimas sobre como uma relação com mulher pode acontecer. E dessa vez não é só com eles. Então não é só aquela louca. É aquela também, aquela também, aquela também, aquela também. E aí você para pensar. Será que as mulheres hoje em dia já não dá para... Enfim, talvez já não dá para eu me relacionar com esse modelo de relacionamento que eu tenho. Talvez eu vou ficar solteiro daqui para frente porque vai dar mais certo, sabe? Uhum. Então aí eu paro realmente para pensar. Talvez uma mulher não é o que eu achava que é, sabe? A partir daí, não é só agora eu vou ser um bom marido e o relacionamento vai dar certo. Agora talvez nunca mais eu me relacione, porque eu não aprendi a me apaixonar por aquela criatura que é uma mulher real. Eu aprendi a me apaixonar por uma boneca, por uma mãe, por uma santa, mas essa mulher real. Faz muito sentido isso que você está dizendo, principalmente porque, assim, você trazendo essa reflexão que eu estou aqui atentamente ouvindo, como mulher, né, como uma ativista nesse segmento da violência contra a mulher, fica fácil de encaixar alguns comportamentos criminosos. Então, a gente tem lá eu concordo quando você traz essa ideia romantizada sobre a mulher, que vem muito da cultura masculina, né? Mesmo no século XXI que estamos, eu percebo e tenho certeza que muitos homens, um percentual significativo, ainda enxerga isso, que a mulher é aquela bela recatada do lar, né? Isso é um discurso clichê, mas real, presente na nossa sociedade. E ainda que ele saiba que hoje em dia já tem um pouco mais de abrangência. Então, as mulheres já trabalham, até porque ela colabora com a renda da família, ela pode ou não ser mãe, mas eu já atendi casos, tanto na delegacia quanto na vida pessoal. Outro dia eu estava conversando com um amigo que se separou, e o motivo da separação deles foi esse.
Ele queria, até o ano passado, ter filhos, era um plano do casal, e esse ano de 2020 ela falou, eu não quero ter filhos. E ele, como assim você não quer ter filhos? Se a gente programou o ano passado todinho para ter filhos. E ela falou, não, eu não quero mais. Eu quero ir para a Europa, fazer XPTO, e ele não soube lidar com aquilo. E quando a gente conversou, ele falou, nós estamos separados, porque ela já não representa o que eu quero para minha vida. Tá? Mas aí a gente está falando de um casal que conseguiu civilizadamente se distanciar, mas sem agressão, tá, né? Não chegaram à violência doméstica em si, essa que é criminosa, essa que a gente combate. Agora, falar que eles não tiveram discussões na casa deles, duvido. É óbvio que teve. Se eles chegaram num processo de divórcio, teve o desgaste, teve o estresse, mas não teve a violência. Ok. Agora tem homens que não têm esse preparo, seja por uma questão cultural, de acesso à informação mesmo, seja uma questão religiosa, que ele tem toda uma sociedade impondo dogmas ali em cima de como ele deve se comportar enquanto homem. Como assim? A mulher fala isso pra você e você fica calado, nada faz? Você tem que ir lá, a culpa é tua. Da mesma forma que muitas mulheres recebem a rotulagem de culpadas em algumas relações. Ah, mas você não pode denunciar? A culpa é tua, então você está apanhando porque você quer. E não é uma questão de a culpa é do homem ou da mulher. O relacionamento abusivo, ele é difícil para ambos e é muito complicado entender essa dinâmica, né? Mas eu vejo assim que essas pessoas menos favorecidas intelectualmente parte para a violência física e psicológica com muita tranquilidade. Tipo, você não é mais aquela expectativa de mulher que eu tinha para minha vida e que nós tínhamos quando casamos, quando namorávamos, então não serve mais, né? Sim. Um poder aquisitivo melhor, um homem estudado, um homem... Ele não vai por esse caminho, justamente porque ele sabe que tem a lei, ele sabe que, né, ele vai se dar mal com aquilo, ele pode ir preso, aquela conduta não é boa para a reputação dele. Ele parte para quê? Para violência psicológica, para violência muitas vezes patrimonial. Ele passa a tirar bens daquela mulher, ele passa a quebrar o celular, ele não bate nela, mas ele quebra o celular, ele rasga, ele corta o cartão de crédito, ele faz violência psicológica. Ah, você tá assim porque as pessoas estão interessadas em você, não é porque você é competente, mas é porque você é gostosa, você é uma vadia. Ele entra na mente daquela mulher e passa a fazer manipulações psicológicas, né? E tudo pelo mesmo fator. Qual é o denominador comum de todas essas situações? Justamente essa quebra de expectativa, seja do homem pela mulher ou da mulher pelo homem, e não saber lidar com isso, né? Então, é interessante quando você traz essa reflexão, que eu vejo que talvez seria o momento de daqui para frente, para o futuro, nós dessas temáticas, assim como outras pessoas, passarmos a desenvolver esse olhar. Como a gente vai lidar agora, culturalmente, com essas questões? Como que a gente vai abordar essa expectativa do casamento, da família, do relacionamento? Porque ninguém sabe como é, né? A gente, quando começa a namorar, não sabe o que é ter filhos, e mesmo se trocar de relacionamento, também não sabe como vai ser. É uma grande incógnita, né? Porque somos todos diferentes, e em momentos diferentes, enfim. Então, assim, você acha isso, que a gente teria que procurar um caminho de como abordar essas questões para que haja uma ruptura dessa cultura, desse esboço que a gente tem até então sobre esses modelos de família e relacionamento? Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que pensar... eu acho que a mesma linha diretora pode guiar tanto a gente na intimidade, no aprendizado da vida, como aquela prática profissional que se pode desenvolver, quem quiser desenvolver, né, implementar um grupo um grupo reflexivo para homens autores de violência, que é esse objeto que eu estou me propondo na pesquisa, né? Que temos que
acharam umas sementes, acharam uns caminhos pelos quais ampliar nossa curiosidade a respeito de compreender quem são as mulheres. Ou seja, por quê? Por que eu estou dizendo isso? No âmbito da minha vida privada, eu tenho chance de me deparar com umas quebras das minhas expectativas sobre as mulheres. E isso me põe em risco de uma situação de violência, por exemplo, entre outras coisas. Ou de depressão profunda, se eu sou uma pessoa mais com mais essa tendência, ou de surto, enfim, qualquer coisa. Eu já encontrei um homem marroquino que estava no Brasil, estava muito pouco preparado para as mulheres brasileiras, e ele estava morando no carro, ele tinha botado fogo no próprio carro e estava num centro de saúde mental, porque não estava entendendo mais as bases da existência dele, estavam sendo questionadas pelas mulheres com as quais ele não tinha modelo para se relacionar. Porque a cultura dele é completamente outra. Então, mas mesmo na mesma cultura da gente, ela nos cria uma falsa sensação de compreender o outro. Eu acho que a gente tem que se preparar para uma surpresa, para um desconhecido. Então a gente tem que olhar essa mulher como um ser que a gente precisa compreender melhor, pelo bem da relação, pelo bem da gente, pelo bem delas, né? Afinal, a gente está falando de prevenção da violência contra as mulheres. Então é essa injustiça histórica que tem contra as mulheres, de serem reduzidas a estereótipos, a clichês, portanto, serem enxergadas somente a partir da necessidade do homem, da necessidade dos filhos, e não de quem elas são por elas mesmas, faz com que a gente tenha essas imagens pobres, a gente tem que ter consciência disso, e a partir daí ter mais a aceitação de uma compreensão maior de quem é essa pessoa. E quando você fala em trabalhar, em fazer isso enquanto profissional com outros homens, mesma coisa, você tem que pensar que sua missão é desenvolver essa compreensão mais ampliada, mas você mesmo, como profissional, tem que desenvolver essa compreensão mais ampliada. E você vai conseguir fazer isso ouvindo as histórias desses homens, que passaram por situações mais radicais do que as suas, talvez, ou em qualquer caso, diferentes. A partir daí você vai aprender do que uma mulher é capaz, porque você ainda não sabe. E eu acho que, se você acha que sabe já, portanto, vai dar lição de como tratar uma mulher para aqueles homens, está se fechando a aquisição desse conhecimento e a sua circulação dentro desse grupo, que vai ser o motor das mais ricas reflexões, que você aí pode incentivar e desenvolver pensando, pois isso aí tem a ver com o desenvolvimento atual da sociedade, tem a ver com a vontade das mulheres de hoje, que mudou, com as oportunidades que elas têm de trabalhar, e daí você vai ajudar a compreender os homens que esse problema não é aquela mulher que estava realmente uma louca, é uma sociedade que não te preparou para aquela mulher que é normal. Sim. Então, esse tipo de caminho. Tudo é o caso a caso, né? Eu já atendi, já falei isso, eu já atendi casos de mulheres que se colocam no polo de vítima e arrumam toda uma situação perante os homens, né? Inclusive de autoagressão, simular, dar a notícia de que foram estupradas e depois no transcorrer da investigação, e mesmo com o trabalho pericial a gente constata que não foi nada daquilo. O homem que chega desde o primeiro momento falando eu não fiz isso é mentira e tal. Percebemos as situações de homens completamente descontrolados, que não sabem lidar com o sucesso da mulher, com a independência da mulher, e aí ele parte para o ataque, e ele quer matar aquela mulher, e ele vai mesmo, e aí a gente tem feminicídios, né? O homem que não controla o seu ciúme, não controla a sua possessividade. E temos as situações intermediárias, que é essa relação do conflito entre o casal, que ele começa promovido por ambas as partes, por uma situação X, e que, não sabendo lidar, alguém perde a linha, né? E muitas das vezes são os homens, por esse sentimento de posse às mulheres, e que muitas vezes não sabem o quê? Lidar com essa situação. Então, no desconhecido, eles agem ali na força, né? Você falou do caso do marroquino e me fez lembrar uma situação que eu atendi, acredito que tenha sido lá por 2010, 2011, talvez.
Eu fui fazer um local de crime, chegou a notícia de que era um local de suicídio num condomínio aqui em São Paulo, ali na região do Jaguaré. Eu fui até o local, cheguei lá, era um casal, um alemão e uma negra. Essa negra, ela era passista numa escola de samba, foi próxima ao carnaval, ela estava num período intenso de ensaio, e ela conheceu esse alemão na Alemanha, eles tiveram ali um romance, começaram a namorar virtualmente, ele decidiu passar uma temporada no Brasil, no apartamento dela, e ele estava vivendo aqui quase há 6 meses, por causa do carnaval, esse preparo dela e tal. E ele até então se apaixonou por aquela mulata, passista, aquele encanto todo, e isso ele colocou, essa foi a carta de despedida dele, ele colocando todo esse fascínio, todo o relacionamento dele. Conforme foi chegando próximo ao carnaval, aquele ritmo de ensaio, aquele monte de homem, ela ali seminua, uma passista, não precisa, né? Mas para a cultura dele, algo tão diferente, ele não sabendo lidar, ele se atirou na sacada do apartamento, era um andar baixo, se eu não me engano era 5º ou 6º andar, tanto que quando eu cheguei ao local com a equipe policial, ele não estava morto, ele estava completamente quebrado, foi muito impactante a cena, porque ele estava com os ossos da mandíbula, toda deslocada, ele parecia uma massa de gente, sabe, no solo. E ele caído assim, ainda espumando sangue, e ele deixou na carta de despedida justamente isso. Ele falou, se eu não acabar com a minha vida, é muito provável que eu acabe com a dela, porque eu não estou sabendo lidar com o monstro que tem dentro de mim. Então, já que é assim, ela não tem culpa do que está dentro de mim. Olha o que ele escreveu, aquilo me tocou muito, sabe? E ele colocou, eu não estou sabendo lidar com esse monstro, ela não tem culpa disso, mas o próximo passo seria ele agredi-la, e para não fazer isso ele se matou. E eu acho que esse caso em especial, ele tem muito de uma questão cultural, justamente o desconhecido. Na Alemanha não tem a escola de samba, a cultura, como é aqui. E quando ele viu toda essa dinâmica sozinho, sem nenhum parente, sem saber falar praticamente o idioma. E outra cena tocante, na mesa onde estava os pertences dele, tinha um copo ali com água, onde ele escreveu, e tinha um caderno de caligrafia com o nome de uma professora. E depois eu fui ver a professora de português dele, ela dava aula de português e ensinava caligrafia para ele e tal, e eu fiquei muito tocada, porque é um homem que não soube lidar, né? E ele podia ter sido um agressor, mas ele não foi, ele sacrificou a vida dele, ele se matou por não saber lidar com aquele sentimento, né? Então, veja, é uma história trágica, né? E vai muito de encontro a isso. Eu acredito que muitos casos de violência doméstica e familiar é essa questão, né? Do homem se ver como aquele homem que tem que dar conta de tudo, gerenciar tudo tal. Na medida em que ele vê que aquilo está escoando pelas mãos, ele age de forma violenta, agressiva, como se aquele comportamento violento fosse trazer de volta aquela família para debaixo das suas asas, né? E não é assim que funciona. Então, a gente precisa, sim, tratar nas escolas, nas universidades, né, Jean? A situação em que a gente se conheceu foi eu conscientizando as pessoas de que não podia invadir o campi da universidade para estuprar as meninas, né? Porque tinha muito esse olhar. As meninas da USP reclamavam, eles vêm aqui para a festa e arrasta nós, e invade o alojamento, e bababá. É aquela visão do homem que vem como um convidado para uma festa e ele acha que ele tem poder sobre aquela mulher e tal. E isso vem muito dessa cultura toda de não saber preparar os homens para lidar de uma forma... como fala, não criminosa, respeitosa, e inclusive para ele, né? Porque o maior prejudicado são os homens. Né? Eu acrescentaria que a forma que a gente tem de lidar com a violência masculina, ela é bastante baseada na repressão, na humilhação também, enfim, também no exercício da lei que atribui uma punição por um crime, o que faz parte muito de uma significação importante. Mas o que tem que existir também em paralelo é uma mudança nessas relações
que são tipicamente masculinas, de o mais forte exerce o poder no mais fraco, etc. Eu fiquei muito... eu queria acrescentar uma coisa em relação ao que você está observando também, assim como eu observei, de que essas situações onde os homens estão sem recursos para lidar, elas aproximam muito o matar e o morrer, né? Enfim, o suicídio, a violência contra si e a violência contra o outro. Eu acho que isso é muito interessante de se pensar de como que se lida com isso, e de onde isso vem. Muitas vezes, inclusive, os homens vão enxergar o fato de se causar dano a si mesmo como uma forma de atingir aquela mulher que parece tão indiferente, depois que se separou, etc., ao destino deles. Do tipo, você vai ver que você vai se sentir culpada com isso. Ou tem aquela coisa também de, enfim, vários crimes assim que relaciona esses aspectos todos. Na intervenção, esse detalhe é muito importante, significativo, e o que isso traz? No meu trabalho, a noção de cuidado foi muito importante, como uma forma de pensar as relações, com várias pesquisadoras feministas que trabalham sobre isso. Dentro desse grupo, se estabelecia com essa troca de experiências sobre as desventuras com mulheres, se estabelecia uma relação de respeito e, sobretudo, de cuidados com os homens. O que eu quero dizer por cuidados? Quando um homem dizia, eu vou lá bater nela mesmo porque ela é uma vagabunda, outros homens falavam, não faça isso. Eles não falavam isso porque não se bate em mulher, Proteger o outro homem. homem não se faz, homem não faz isso. Não, eles falavam isso do tipo, cuida com você, cuida de você mesmo, você já está sendo autuado. Se você comete violência agora, você está produzindo material que vai te prejudicar muito. Então, agora é a hora de você ficar na sua. Agora é a hora de você ficar muito pacífico em cada fala que você disser, entendeu? E isso era uma forma de cuidado entre homens. Isso não era um cuidado que vai no sentido do feminismo, da defesa dos direitos das mulheres. Era um cuidado masculinista, era um cuidado focado no interesse dos homens. Mas mesmo assim, e é isso que eu compreendi nesse trabalho, mesmo assim, esse cuidado tinha um papel crucial em garantir que uma pessoa que estava a ponto de cometer um ato irreparável... Que segundo só, Jean! Tá bom. Esse cuidado permitia que um homem pensasse sobre seus atos e considerasse os outros homens como aliados. Esse cuidado mudava a lógica das relações entre homens